Olá, Jéssica Galã! Depois de muito tempo, que bons ventos ou que boa neve traz você para É, nós. Como você está, Jéssica? eu bem, graças a Deus. Bom te ver novamente aqui, né? Nesse mesmo lugar. Aquela Depois de um longo inverno, né? Depois de um longo inverno, né? tá. Conta pra gente aí, quer dizer que tá nevando aí depois de muito tempo, é isso? Então, já estamos para finalizar o inverno, assim, né? Finalizar o hard inverno, né? Eu diria, Aham. winter. Mas hoje foi a primeira vez que nevou Olha, esse ano. Dezembro também não teve, primeira vez. só Amanhã para também precisa. previsto nevar também amanhã. Sim, precisa de neve Só amanhã. para lembrar as pessoas, você tá onde agora? Você tá morando no Eu tô mesmo em lugar? Birmingham. É aquela no mesmo Birmingham. lugar, no mesmo bate-ponto que a gente teve esses tempos, mas faz tempo que a gente não se encontra. E Em tem gente nova aqui no canal também, né? E o canal vai passar por umas modificações. Birmingham. Conta pra gente, Birmingham fica onde no Reino Unido, assim, só para ter uma ideia do mapa? Então, aqui é West Midland, eles falam, né? Eu estou no Uhum, oeste da costa, né? Eu diria assim, mas eu estou bem centralizada, né? Digo, eu estou ao norte de Londres, mas eu estou no meio do país. Então, eu tá. estou bem centralizada. Se eu quiser ir para o norte, eu estou como uma distância. Se eu for para o norte da Inglaterra, ou se eu for para o sul, eu estou no meio, né, do caminho. Uhum. Equidistante, né? É tipo Brasília, em É relação tipo ao isso, eu tô Brasil. no meio. A gente definiu morar no meio do país, porque se a gente fosse para o norte, sei lá, 3 horas, vai para o sul, são 3 horas. Não estou Uhum. muito distante de um lado Legal. para o outro. Por exemplo, se você estiver em Londres e você quiser ir para Liverpool, são 4 horas, por exemplo, mais ou menos, né? Então, você está a Londres, você está mais a sul do país, né? Não que você está Uhum. sul-sul, mas você está mais ao sul. Uhum. 4 horas o quê? De trem? De trem. Uhum. De trem. Tá. De trem. Só para quem também não te conhece, você faz o quê aí? Você está trabalhando, né? O que que você faz aí? Eu trabalho com eventos e conferências. Eu trabalho para a Universidade de Birmingham, eles têm um hotel. E, e aí fiz 4 anos de empresa recente. Eu fiz por um período que tem muito você trabalhar de agency, que é como um freela, né? Então eu Uhum. trabalhei por 6 meses. E aí depois eu consegui um contrato com a empresa e aí cresci e estou lá, fazem 4 anos efetiva. Legal, joia. É. Me conta, como é que é morar aí? Você recomenda? Gosta? Tá curtindo? Está um tempo aí já, uns 5 anos, 6 anos? Quanto tempo você tá aí? 6 anos, fiz 6 anos já. Então, vai mudando, né, a sua experiência, a maturidade, eu acho que é tão relativo à experiência, né, eu costumo dizer que eu sou muito grata pela jornada até aqui, mas no princípio é difícil, não é simples, a gente tem aqui uma cultura, nós temos uma cultura no Brasil muito distinta do que a gente vê aqui, então Uhum, são mais frios, né? Não somos tão calorosos, de toque, de um país tropical. A gente sai para tomar uma cerveja com os amigos, para bater um papo. Não tem muito disso. Happy hour, eu tinha muito happy hour. Eu trabalhava na Fiesp. uhum. Meus amigos Eu sempre, lembro, já eu vamos, lembro. vamos para um happy hour. Sexta-feira, de lei. Não existe isso aqui. Então, É, assim, o choque é forte, bem né? forte. Para mim foi bem forte, né? Mas hoje eu já sou bem adaptada. Acho que a experiência é única, é muito válida. Você descobre um outro eu, e outras culturas, né? A gente entende que o Uhum, mundo é muito maior do que aquilo que a gente só vê no dia a dia sim. aí no Brasil. É É. bem Pega, pega outras referências, outras perspectivas, né? Os problemas passam a ser interessante. outros, né? Se você, por exemplo, aí você vê muita questão de imigração, né? Como as pessoas sofrem, né? Tentando entrar aí, e quem já está aí também, adaptação, etc, né? Assim, a demanda a demanda que o Reino Unido ocasiona nas pessoas é muito grande. As pessoas querem, você não sei se você lembra disso, mas o pessoal saindo da Síria e já estando legalizado na França, o pessoal entrando lá no ferry, lá no trem, para poder chegar em Londres, para chegar na Inglaterra. Quer dizer, tem essa coisa que não, eu preciso morar na Inglaterra, eu preciso morar no Reino Unido, muito por conta das oportunidades de trabalho, né? Porque
antes do Brexit, quer dizer, continuam fortes, mas antes do Brexit era bem melhor, né? Porque tinha esse livre Sim. trânsito, né, da Europa para o Reino Unido, e também por conta do sistema de seguro de saúde aí, né? O sistema de saúde é famoso na Europa por ser um sistema bom, público, né? E bem adequado nas cidades das pessoas, né? Bem friendly, né? Digamos assim, né? Então por isso que atrai Sim. muita gente, né? E eu acho que também atrai também pelo inglês, né? Porque por mais que as pessoas não falem, é uma língua, né, mundial. Então, por exemplo, viver na Alemanha, legal. É um país incrível, é. Mas, meu, quem fala alemão é muito mais difícil, é muito mais Hum, complexo, né? Então, é. eu imagino que o inglês ajuda muito e a organização desse país é surreal. Assim, eu não imaginava o quão eles são organizados, o quão as coisas são definidas, como você mesmo disse, né? O NHS, que é o Sistema Público de Saúde daqui, é super, sabe, por mais que tenha todos os problemas, assim como a gente também tem no Brasil, Uhum, é um negócio muito organizado, as pessoas, uma pessoa ilegal, ela vai conseguir ter o filho dela aqui, por exemplo, uhum, e assim, e é muito organizada, eu acho surreal, como que você consegue, né? é, E as pessoas vêm aqui na ilegalidade, né, ter o filho, ou o que seja, por alguma razão, então, uhum, eu acho que uma das razões é essa, né? O inglês, uhum, que por mais que as pessoas não falem, é uma língua, diria, mais fácil, que as pessoas têm mais acesso do que outras, como um francês ou um alemão, e pela organização do país no geral, né? Mas a é, imigração, como você disse, esses dias saiu uma notícia que eles vão, nas fronteiras, eles vão forçar mais a situação para mandar embora as pessoas ilegais, né? Que tentam entrar. Eu acho que está tendo muita gente tentando entrar ilegal no país, e aí eles disseram que eles vão melhorar as fronteiras e barrar mais as pessoas para não entrar. Então, é, eu acho que muito por conta do Brexit e por conta das pessoas é, quererem de outros países como Síria, né, entrar no país a exato. qualquer custo. É. Isso nos leva, então, a um dos nossos temas aqui, que é falar sobre o Brexit, né? Para explicar para as pessoas. Quem não sabe, vai estar tudo na descrição, mas o Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Brexit, exit, quer dizer, Britain saindo da União Europeia. Isso se Uhum. efetivou, né? Depois de muita discussão, tal, vai, não vai, vai, não vai. Muito difícil, né? Principalmente por conta da questão da Irlanda, né? Você sabe que a questão da Irlanda do Norte é uma questão enorme no Brexit, né? Porque a Irlanda do Norte é totalmente ligada à Irlanda, só que um é Reino Unido e o outro é Europa. Então fazia essa separação assim tão dura, não é? Não foi fácil lá, né? Não está sendo ainda. Recentemente, inclusive, eles entraram num acordo. Não sei se você chegou a ver isso, Sim, eu mas o vi. primeiro-ministro daí assinou com a União Europeia um acordo, finalmente, né? Para poder resolver essa questão entre Irlanda do Norte e Irlanda, porque Irlanda, lembrando, é União Europeia, usa euro, e Irlanda do Norte é Reino Unido e usa libra esterlina. Então, aí houve a É. saída e tal. E recentemente também eu li uma matéria muito legal na London Business School, falando sobre justamente que o Brexit talvez tenha que ser repensado, então, tem que ser repensado, e talvez seja a melhor saída para o Reino Unido seria voltar atrás e se unir à União Europeia de novo por conta do quê? Por conta de falta de mão de obra, né? Porque as pessoas não têm mão de obra suficiente no Reino Unido, e por conta de falta de Uhum. produtos também, né? Então isso ajudou a inflação a subir. Então esse é um dos pontos, né? O que você viu sobre isso aí? O que você está vendo sobre Brexit aí? Então, voltando a falar do Brexit, que é o começo, em 2016, que foi quando foi aprovado, né? Foi um choque, porque foi quando a gente estava em toda a questão de mudança para cá, né? E tudo mais, e foi um choque para a gente, do tipo, nossa, a gente está indo para lá o ano que vem e foi aprovado, então isso foi bem complexo. Mas as coisas, assim, demoraram, né, a acontecer. E quando aconteceu, eu acho que foi uma junção de várias coisas. Então, teve o Brexit, aí teve a pandemia, e agora tem, né, tá tendo, né, a guerra da Guerra não. Ucrânia. É. Enfim, é uma junção de N coisas que estão acontecendo e que são bem complexas. Eu Uhum. posso dizer que, no quesito Brexit e a junção de tudo, a inflação é que tem me afetado mais, porque quando eu cheguei aqui, eu achei muito, muito bacana de, tipo, você ir no mercado e você... cheguei aqui em 2017, 2018, 2019, o preço continuava o mesmo de quase, eu vou dizer assim, 90% das coisas que você compra. Uhum, E a gente morando no uhum, Brasil sabe que não existe isso, né?
Por mais que tenha o que tenha, mas assim, muda, o preço muda, mesmo que às vezes baixa um pouco, por exemplo, o tomate, às vezes tem um problema de inflação do tomate, mas ele sobe, mas no geral ele vai subindo, né? Aqui não, aqui então você comprava um pacotinho de tomate por 69 pi desde quando eu cheguei aqui. E agora não. Agora a gente está vendo surreal mesmo, as coisas estão aumentando e é tudo. Então, por exemplo, tem algumas coisas que estão mais surreal, né? Como a energia, que está um negócio, o governo está te ajudando a pagar. Então, por exemplo, a gente tem uma ajuda de custo, não só a gente, mas a população no geral, que é 200 pounds, eles te ajudam, o governo dá na sua conta isso, e para algumas pessoas que têm, sei lá, eu tenho uma condição financeira inferior ou a tanto, eles dão mais, uma ajuda mais. E aí o governo entra com um comercial na TV para falar, olha, se você estiver struggling, se você estiver impossibilitado de pagar tal conta, entre no site e tal, no Instagram, nas redes sociais, eles estão te mandando mensagem. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas não deixem de pagar, né? Não paguem mais. Que elas Então, deixem assim, de tem pagar. comercial para ver. Então, assim, essas coisas é surreal de você ver no É, país. A gente não tem isso, né? é. Eu nunca vi isso vivendo em São Uhum. Paulo, no Brasil. Então, uma das coisas que eu acho que a junção de tudo complicou a situação aqui, e vendo isso agora, né, 2023, como, por exemplo, passagem aérea, que é muito barato. No geral, a gente fala que viajar é mais barato que fazer uma mão e um pé, porque fazer unha, né? Porque, Uhum. sei lá, quero ir para Dublin, 20 pounds, sei lá, algo assim. E Uhum. agora não, agora tudo está muito mais caro, É. realmente. E isso tem, então, é uma junção de coisas, né? Então, é a pandemia que diminuiu pra caramba, né, a oferta de produtos, né? Que todo mundo ficou Exato. fechado, então isso deu um caos geral no mundo. Aí, para os países do hemisfério norte, piorou bastante por conta da guerra na Ucrânia, né? Então as coisas foram. E Uhum. a guerra na Ucrânia começou no ano passado, mas desde 2014 que já tem confusão séria na Ucrânia. Então a Ucrânia já está dando sinais e já estava diminuindo a exportação de energia e de produtos agrícolas para o Reino Unido desde 2014. Aí foi piorando, piorando. Aí veio a guerra, há um ano começou a guerra lá. E aí junta com o negócio do Brexit, né? Então, assim, tudo junto, a inflação aí é a maior em 40 anos, entendeu? É uma Exato. inflação altíssima. Só para as pessoas terem ideia, a inflação no Reino Unido hoje está em torno de 9% ao ano. É o dobro da brasileira, para vocês terem ideia. É o dobro. Como é que pode, né? Mas o Brasil, país que está longe de ser moderno, tem uma inflação tão mais baixa assim do que a do Reino Unido. Tem a ver também com o fato do Brasil ter o Brasil se aproveitando, né, dessa situação toda, porque a Ucrânia era um super competidor nosso em termos de produção agrícola, e o Brasil está conseguindo mandar comida para o mundo como nunca mandou. Isso traz mais dólares para a gente, mais moeda forte, ajuda a manter a inflação mais baixa também, que é a inflação que não estourou, né? E nem vai estourar. Exato. Agora, aí vem essa discussão. Será que então vale a pena rever a questão do Brexit e voltar às fronteiras como eram e tal? E aí eu te falo um pouco da minha história, do que eu sei de história, né? O meu doutorado, parte dele foi sanduíche, né? E parte foi em Londres. Então eu te falo que pela história que eu tenho do Reino Unido, eles vão até o limite para não voltar atrás nas coisas, entendeu? Então, decisão tomada, né? E eu acho que deve ser isso que vai acontecer. Não sei se você tem visto coisa na televisão ou quais são as discussões. Eu sei que essa questão da inflação derrubou a Liz Truss, né? A primeira-ministra, ela ficou recorde, ela ficou, sei lá, menos de um mês no cargo, né? Morreu a rainha, depois morreu ela, né? Morreu politicamente, né? Porque ela não conseguiu entregar Sim. nada, né? Meteu os pés pelas mãos e aí agora tá como ele chama? Surak. Rishi Rishi Sunak. Rishi Sunak. Sunak. O Sunak. Agora tá o Sunak que tem ascendência indiana, né? Que tem ascendência indiana, nascido aí, mas tem ascendência indiana. Então, você acha que é Tá. possível, na sua perspectiva, que voltarem e voltar atrás no Brexit? Eu não acredito, não é por acaso que caíram tantos ministros, né? Não Uhum. acredito que, assim, pela cultura, pelo que se fala, pelo que se vê na BBC News, né? Que é um canal que a gente assiste, não é isso. Eles vão tentar o máximo, porque foi um plebiscito, né? Foi o que a É. população quis, foi definido pela população. O que vocês querem? É isso? Então tá, vamos seguir. E é recente, querendo ou não, né? Porque Uhum. aprovado foi em 2016, mas começou em 2021.
Então, assim, não tem tempo ainda para dizer, É, olha, baseado nesse tempo, porque aqui tem é, muito aqui tem muito, olha, tanto tempo vivemos isso, baseado nisso, somos, tem muito, muito. Então, há quantos uhum, anos vivemos assim? Então, eu acredito que ainda vai ter muito chão. Se isso vier a acontecer, que eu não acredito, né? Posso estar enganado. uhum, Eu acho que ainda vai ter um tempinho aí para ver. Tenho que uhum. ver para acreditar. Não é É, assim, ai, olha, claro, é. 2 anos chega. Não, vamos É. voltar. Eu não acredito. Até porque Mas é complicado, viu? Porque, assim, a gente não tem muito disso no Brasil. Eu volto a dizer, porque a gente compara muito o Brasil com isso, mas não ter mão de obra é surreal, assim. Então, a questão de ter o Brexit aqui é de não ter a mão de obra vindo de outros países, né? Que eles são muito uhum, dependentes de leste europeu, romenos, isso, poloneses, e que é, são a mão de obra muito forte aqui. É muito complicado. Então, por exemplo, eu que trabalho na área de hospitalidade, né? Não tem, a gente não consegue incluir. Aí, assim, isso vai gerando inflação. Então, aí você aumenta o salário para uhum, ver se você traz mais gente, aí isso vai, aumenta os custos e assim vai, né? E vira é, uma bola de neve literalmente, enlouquecedora. Eu é. não sei qual é a solução de curto prazo para a Inglaterra, mas que a gente consegue já sentir no bolso Uhum, é nítido já. Isso, a sim. gente consegue ver isso no mercado, em tudo, na conta de luz, por exemplo, no empréstimo que antes você conseguia um empréstimo, quero comprar uma casa, quero comprar um carro, era 1%. Às vezes, na pandemia, você conseguia 0%, você conseguia pegar um empréstimo sem ter nada de interest, sem ter juros. Imagina, como é Uhum. que é isso? A gente É não, zero eu muito nunca ao ano. eu nunca vivi isso. Para mim, é uma coisa fora É, da, a inflação era da muito realidade. baixa, né? Muito baixa. Mas só voltando ao que você É, falou, eu também acho que eles não voltam atrás, porque os ingleses são muito famosos por uma coisa chamada fleuma, né? São muito fleumáticos, que é essa coisa do sangue frio, sabe? Tipo, passam por aham, adversidades e ficam com aquela cara assim, impávido colosso, sabe? Tipo, tá, não, não, o mundo tá caindo. Não, não está, o império tá caindo. Não, tá, não, vamos, não, ainda tem império, calma, entendeu? Essa coisa da fleuma que eles têm, né? E, e a outra coisa é que o Brexit não pode ser repensado agora porque está no meio de um turbilhão. São várias coisas ao mesmo tempo. É guerra na Ucrânia, é efeitos da pandemia. A pandemia está fazendo com que muita empresa tinha empresa que não estava bem, ficou bem na pandemia, está péssima agora, pior do que estava antes. Tinha empresa que estava mais ou menos, subiu na pandemia e continua subindo. Quer dizer, mudou tudo, né? A pandemia mudou toda essa é, configuração. Então, agir no meio de turbulência é dar tiro no pé. Então, não pode fazer isso. Tem que esperar com calma e ver o que vai acontecer. Até porque essa inflação toda aí não está restrita ao Reino Unido, né? Isso está acontecendo na Europa toda. Aí está tendo um pico, mas se a gente pegar a inflação do Canadá e da Austrália, eles estão com inflação super alta também. E não tem Brexit uhum, lá, entendeu? Aí você fala assim, então não é só o Brexit, entendeu? Então é fácil defender o Brexit quando eles são. Aí, para quem não sabe, o Reino Unido é muito ligado algumas ex-colônias, e Austrália, Nova Zelândia e Canadá, principalmente, eles são muito ligados, eles têm, né, tanto que o rei agora, né, o Charles II, ele tem livre trânsito, ele é o rei, ele é o soberano desses países também. Então, se a gente pegar a inflação da Austrália, que deve estar batendo uns 9%, do Canadá uns 8 e pouco, pra você ver, inflação super alta para um país, né, considerado moderno, desenvolvido, tá? Moderno, melhor dizendo. Então, eu acho que isso não volta. O que vai acontecer é que como o Reino Unido é um centro de produção de informação e de tecnologia para se pensar o mundo, né? O mundo globalizado, a globalização é que está perdendo com isso, porque até a pandemia acreditava-se que se podia muito bem produzir qualquer coisa em qualquer lugar e todo mundo ia consumindo e tudo bem, não importa quem está fazendo. Importa que eu chego no mercado e tenho o produto que eu quero, que eu chego na loja e tenho o pneu que eu quero, entendeu? Não, isso está sendo totalmente repensado. Então agora tem vários conceitos, né? Nós vamos até abordar isso mais na Foster, por exemplo, de nearshoring, de ficar mais próximo de quem está, do consumidor, né? Então, o Brasil fazer mais parcerias com os vizinhos do que ficar dependendo muito de países que estão muito longe. Mas o preço é mais baixo, mas pode ter problema, né? Como teve, tanto na pandemia como agora na guerra da Ucrânia.
fazer parcerias com países que são muito bons naquilo que eles já fazem. Então, assim, são tão bons e não tem risco político, então você vai fazer uma parceria com um país, por exemplo, o país fazendo parceria com o Brasil, porque o Brasil tem fonte segura de energia elétrica e fonte boa de comida, né? Então dá para fazer parceria com o Brasil também. E o Brasil não tem risco de convulsão social e nem de entrar em guerra com ninguém. Então, assim, esse tipo Sim. de coisa, esse repensar a globalização é uma coisa que ninguém tinha ideia. Você tem uma noção, para as pessoas terem noção, acreditava que a globalização ia ficar tão forte que tudo ia ser, por enquanto, né, tudo na China, e a China ia mandando tudo para o resto do mundo, e todo mundo fica quieto. A China ia dizer o que vai fazer, quem vai fazer o quê. Então, Taiwan vai fazer não sei o quê, Singapura não sei o quê, Vietnã. Então, a China ia coordenando tudo. Não é mais assim. Então, a própria China teve um congresso agora, que eles decidiram quanto que eles vão crescer, porque como lá a economia é centralizada, né, eles têm esse poder, e a China já viu que não vai crescer tanto assim também, e que o papel da China no mundo não globalizado, que é isso que está se discutindo, diminui muito, né? Porque no mundo globalizado a China, né, dá de braçada, só dá a China. Mas no mundo não tão globalizado, no mundo mais focado na questão local, a China perde espaço. E o que ganha espaço é o ESG, o ESG, que é o Environment, Social and Governance, que a gente trabalha muito aqui na empresa e que é uma coisa muito legal, que é justamente falando nisso, né? Por exemplo, assim, isso em pequenas ações, né, Jéssica? Que nem aqui onde eu moro em Cotia. Você fala, país tropical. Precisa falar que Cotia é tropical, tá? Porque faz frio pra cacete aqui. Precisa avisar que a cidade tá no lugar errado, porque, meu. Outro dia falou assim pra mim: não tem ar-condicionado na sua casa. Eu falei assim: ar-condicionado na minha casa tá maluco, né? Porque não tem nem chance de ter isso aqui, né? Mas, por exemplo, eu dou, apesar de ser um pouco mais caro, mas quando eu vou comprar coisas normais, tipo assim, tomate, cenoura, chuchu, eu vou aqui embaixo, entendeu? Que é perto da minha casa, uma quitandinha daquelas de antigamente, sabe? Vou lá, compro lá da senhora, bato papo com ela, ajudo os gatos que ela tem, que ela cuida da rua e tal, e tudo bem. Então, eu fico evitando, sabe, supermercados grandes e tal, porque são coisas do dia a dia, né? Faltou não sei o quê, vai ali no mercadinho ali, que inclusive o cara é chinês, mas não tem nada a ver com isso, o cara já mora no Brasil há muito tempo. Você tem essa preferência pelo mercado local, sabe? Comprar localmente, né? Isso já ajuda pra caramba. E é isso que os países estão fazendo. Então, tá tendo o quê? Uma volta, assim, da globalização para uma questão mais caseira, sabe? Mais próxima, né? E isso vai mostrar para o Reino Unido, para as pessoas, que talvez o Brexit não seja importante, que o Brexit é importante sim, e que não vale a pena voltar a essa ideia de uma Europa toda unificada e não sei o quê. Tem vários problemas isso, né? Porque os países são muito diferentes. Você querer comparar Portugal com Bélgica, não dá. Luxemburgo com Croácia, não tem como, entendeu? Então, essa diferença toda, ela está colocada. E o Reino Unido decidiu sair fora disso, né? E eu não falei, mas assim, uma coisa que eu tenho visto, por exemplo, no mercado é faltar produto. Então, ó, como não tem um acordo comercial e tem produtos que você não vê mais na gôndola do mercado. É surreal, de tipo, Uhum. como assim? Não vai ter mais tal fruta? Ou É. mesmo tipo um biscoito que você não vê mais, faz tempo que você não vê. Então, está afetando muito, assim, não só a questão de inflação, de você não achar mais o produto. E aí, se você não acha o produto, você aumenta o outro, porque o outro é o que está tendo. É. Então, é uma bola de neve, né? Que se torna por uma decisão feita lá atrás, que infelizmente, talvez por eles não quererem tanta gente, eu imagino que seja isso, né? Um dos motivos você ter muita gente. A Inglaterra era muito bem vista como o primo rico, né? Da Uhum. Europa, e aí eles Uhum. quiseram, não, a gente não quer vocês aqui, só que às vezes você precisa da união para você ser melhor. E aí eles quiseram Uhum. ser sozinhos, e a gente é uma ilha aqui, e eu não É. sei onde vai dar essa história, mas você já sente todos os impactos que poderiam ser sentidos da forma ruim, a gente já sente. Então, Uhum. falta de produto, inflação, mão de obra escassa, é muito Uhum. complexo. Eu não sei. Segue sendo um bom país, né, para viver, para segurança. Eu sinto muito feliz aqui com todas essas coisas que às vezes a gente falta no Brasil, mas esses pontos que não precisariam estar tão em ênfase estão agora. Então é bem Uhum. complexo. Eu não sei como É. é a solução desses problemas, mas que a gente já consegue ver. E a população, que é o inglês, que vive aqui falando, reclamando disso, é muito complexo, né? Tipo, caramba, tudo bem reclamar, mas eles, super, super, nossa, não tem isso, não tem mão de obra. Eu trabalho num hotel que 90% da mão de obra é inglesa, eles são ingleses, assim, né? Principalmente por ser uma universidade.
e não estar, não achar um profissional para a área é muito surreal. Falo, como, Imagino. né? É. É. Ô, Jéssica, só para gente fechar aqui, aproveitando que você já está aí há bastante tempo, se tivesse pudesse dar algumas dicas assim rápidas assim para quem quer passar por uma expatriação como você passou, o que você diria? O que seria legal para ser observado assim? Que é bom se É, observar? em que sentido? Desculpa, perdão. Você se expatriou, você saiu do Brasil e foi Sim, morar no Reino Unido. É, aham. se você tivesse que fazer, se você pudesse fazer isso de novo, que conselhos que você daria para a Jéssica que fez isso lá atrás? Que você errou e por não ter observado? Eu acho que, no geral, é isso, né? Às vezes a gente tem umas preocupações e 80% das nossas preocupações, elas não evoluem, né? Então, às vezes a Não gente se fica muito configuram. preocupado do tipo, será que vai dar bom? Será que eu vou conseguir me adaptação? As pessoas às vezes falam isso, ai, não sei se você vai se adaptar ao frio, ai, viva esse momento, desfrute. Eu hoje tenho muita mais vontade, mais sangue de entender história, né? Não é por acaso que a gente conversa bastante também. Por isso, porque entender mais a história. Hoje, entendendo mais sobre o país, faz todo sentido quando você vai viver nesse país. Entender a Uhum, cultura, como é que surgiu, como é que vive, do que eles vivem. Eu não sabia, não fazia ideia. Então, assim, eu acho que isso uhum, faz todo sentido quando você vai morar em outro país e entender a história e fazer, nossa, realmente, eu estou aqui, qual que é o sentido de eu estar aqui, né? Então foi uhum, bem interessante. Mas eu aprendi vivendo aqui e sou muito grata por isso. Mas é isso, a uhum, Jéssica de antigamente, se eu pudesse, falava, meu, vai estudar um pouco, vai entender onde você vai morar e fica tranquila que vai dar bom, porque é isso, tem que viver isso, né? Essa história, esse país, uhum. e as preocupações deixa um pouco de lado, porque você vai se adaptar. Ou se você não se adaptar, você vai para o próximo. Porque aí, quando você entende, quando você vai para um primeiro país, você entende que, nossa, não é esse bicho de sete cabeças, você pode tentar um outro país e você vai conseguir. É isso. Legal, joia. Perfeito, já deu nosso tempo. Muito obrigado, Jéssica Galan. Incrível. Tá na fase aí do final do inverno, mas vai trabalhar daqui a pouco, né? Com debaixo de Sim, neve, né? Tira umas fotos assim, sabe? Aquelas fotos assim bem instagramáveis, assim, né? Bem bonitas. Porque não tá nevando aí, faz tempo que não neva aí, né? Você falou que é a primeira vez, né? No inverno, né? então, o último vez que eu vi a neve foi em 2021, que realmente foi neve mesmo, nevasca, né? De ter Ah, 4, 5 dias, mas não é um país que tem neve, né? No geral. Então, ah, 2021 eu vi neve e depois, e antes foi em 2018. tá. Então demora um pouco para Bom, ver neve. Mas isso aqui é é uma uma chuvinha. bobeirinha, é uma É, chuvinha. Ó, muito tá. obrigado, viu? Foi ótimo falar com você e que você tenha sempre muita boa energia aí para enfrentar as coisas. E estaremos sempre por aqui conversando com Jéssica Galan, porque Jéssica Galan é fonte inesgotável de notícias do mundo moderno com as suas com seus perrengues, com as suas histórias, né? Porque todo mundo passa por isso, né? Assim, a gente pensa assim, Exato. não, tem essa coisa edulcorada, né? Eu vou morar não sei aonde, vai ser incrível. Eu falei, cara, você tem que ter um propósito para morar lá, porque só por ser um lugar bonito e seguro, isso não basta, entendeu? Você tem que ter o que fazer lá, que nem a Jéssica tá trabalhando, né? Você não tá aí olhando para a praça o dia inteiro, né? Então, é bem essa linha. Exato, Legal, Jé, exato. obrigado, viu? Imagina, obrigada a você e até a próxima. Beijos, tchau.